Continuando do episódio anterior, já na escola, Runa vai falar com suas amigas e olha para Kurosi sentada em sua mesa e decide ir falar com ela, mas Kurosi simplesmente se levanta e sai da sala sem falar nada. Ryuto chega aí nesse momento e pensa no que Runa disse, que se possível, se ele poderia ser amigo da Kurosi junto com ela, e percebe que a Runa já está tentando ser amiga da Kurosi e que pelo visto ainda não está dando certo. A cena muda para Ryuto e seus amigos. Seus amigos estão se lamentando das férias de verão. Eles passaram o verão inteiro vendo vídeos e dizem que assim é a vida de pessoas como eles, diferente de um certo alguém. Ryuto então comenta que queria fazer algo novo com a Runa e chama eles para um jogo de paintball com as garotas. Já no local, as meninas chegam todas elegantes, que os caras ficam tudo hipnotizados e Ichi fica maluco da cabeça com o cheiro delas. E Ryuto olhando para elas, chega em Runa e diz que está parecendo parte de seu Sugudekai. Ele acha perigoso deixar parecer tanto, e Nicole com isso contesta achando seu comentário irracional. E do nada, Akari chama pelo Nietzsche, dizendo que ficou na mesma turma que ele no ano passado e tal. E o maluco com isso fica doido da cabeça. Esse ataque foi demais para ele. Ele está feliz porque uma garota o chamou pelo seu nome. E Ichi diz que o entende. E Nicole chega neles, dizendo que eles têm cara de que manjam nessas coisas. E diz que conta com eles, deixando os malucos tudo empolgado com isso. E Runa diz para Ryuto ficar olhando ela em ação hoje, dizendo que vai pegar seu coração com um ataque mortal. Ryuto com isso fica todo corado. Ela já acertou seu coração faz tempo. E seus amigos olhando isso ficam amaldiçoando. O jogo então se inicia e é tiro pra tudo que é canto. E os malucos estão levando esse jogo bem a sério. E quando Ryuto vê que Runa ia ser acertada, se joga diante dela para receber os tiros. A mina com isso ficou até emocionada. E no fim do jogo só restou Runa e Nicole. E Runa não quer perder. Ela vai lutar pelo Ryuto também. E no fim, com muita dificuldade, Runa sai vitoriosa. E depois disso, seus amigos se lamentam porque não conseguiram afundar o cara social, no caso Ryuto. E Runa vai se desculpar com Ryuto pelo fato dele defendê-la e receber os tiros. E diz que achou ele bem legal. E Nicole está cortando suas unhas, dizendo que assim fica mais fácil de atirar. E se empolga um pouco até demais. E começa a matar todo mundo na segunda partida. E sai vitoriosa. E na hora da saída, Runa não está achando seu brinco, que é muito importante para ela. Que ela até disse que não usaria na escola porque não queria ser confiscado. Mas no fim ela achou, estava em sua bolsa mesmo. Ryuto com isso começa a refletir que não havia notado até agora algo que é tão importante para ela. E se pergunta por que ela só usa de um lado. Depois disso eles vão para uma lanchonete. E Akari comenta de como o jogo de hoje foi divertido. E fala das armas. Nisso Ichi se empolga e começa a falar das armas e tal. Mas acabou se empolgando demais e ficou falando como um nerd, que as minas ficou tudo bugado no mundo da lua. E Ryuto nem para avisar o cara, né? Mas a Akari o acompanhou. Ele diz que parece divertido, mas ela já é fã de muitas coisas. E Nicole comenta que a Akari é um otaku. Ele diz que ela também é uma. Nisso os caras perguntam do que elas são otaku. A Akari diz Vanilla Voice e começa a falar disso e tal, que os caras ficam tudo bugado no mundo da lua. E Nicole diz que é otaku de decoração de unhas e começa a falar disso e tal, que os caras ficam sem entender nada mais uma vez. E Runa com isso diz que acha muito legal que elas duas têm coisas que gostam muito, mas Nicole diz que ela tem algo que gosta muito também. E Runa percebe que ela está falando do Ryuto e fica toda corada. Nicole diz que eles se exibiram muito hoje, que é muito difícil para uma garota solteira. Nietzsche com isso chega no ouvido de Ryuto, perguntando se Nicole não tem namorado. Nicole diz que não consegue pensar nisso agora. E Akari pergunta se ela ainda não esqueceu seu ex. Nicole confirma, dizendo que ele é uma pessoa bem admirável. Akari com admirável pergunta se ela está falando da aparência. Mas não, Nicole está falando de suas atitudes. Ele diz que isso soa meio patético, dizendo que ele é um garoto que namorou apenas 2 semanas no 8º ano, mas ela ainda não consegue se esquecer dele. Ele diz que ele foi a única pessoa de quem realmente gostou. Nietzsche ouvindo isso, pensa na parte das 2 semanas, e ia perguntar se ela vijola também, mas Nicole mete um chute em sua perna antes disso, e o ameaça de ir visitar o Vasco, deixando o maluco com medo. Akari com isso, diz que gostaria de sair com um cara alto. Nietzsche com isso fica empolgado e pergunta qual a altura. Akari diz que como é baixinha, então Jaime já seria bem alto. Akari diz que Ichi também é bem alto e pergunta sua altura. Ele diz 1,81. Akari com isso diz que ele tem a mesma altura do Lee Jun e diz que é muito lindo. Ichi com isso fica todo feliz e corado, mas ela está falando do Lee Jun. Mas Ryuto diz que o entende, que ouvir isso é como uma medalha real para um virgão. Depois disso todos vão embora, mas Ryuto e Runa ficam e decidem passear juntos. Eles então vão até o parque de diversões e ficam na roda gigante. E Runa
está toda empolgada, mas Ryuto está com sua mente a milhão, de que está sozinho com ela neste pequeno espaço, e apenas pensa em beijá-la. Ela então fica olhando para ela igual doido, pensando em beijá-la repetidas vezes. O maluco está doido para beijá-la, mas não sabe pedir. Runa então do nada conta uma história de um mangá que lia, de dois namorados que comem juntos chocolates em uma roda gigante, e então se beijam. Runa então diz que eles não têm chocolate, mas eles podem se beijar. E Ryuto aceita, claro, afinal o maluco já estava doido da cabeça por causa disso. Se não fosse a Runa, esse casal não quer avançar, mano. Ela então senta de seu lado, e eles começam a se olhar daquele jeito, e se beijam na roda gigante. E após o beijo, Runa pergunta para Ryuto que sabor tinha. Ryuto diz sabor de pêssego, e ele acertou. Ela mudou de batom, e Runa diz que gosta realmente dele, e sente que ainda vai gostar mais, o deixando tocado ouvindo isso. Runa então pede para Ryuto fazer carinho em sua cabeça. Ryuto pergunta por quê. Runa diz que no jogo, ela queria que Ryuto dissesse que ela foi bem e fizesse carinho em sua cabeça. Ela então faz carinho nela, e ela com isso diz que o ama. E na saída, Runa diz que seu dia hoje foi bem divertido, e diz que está bem feliz, dizendo que eles estão namorando há 2 meses, e finalmente estão fazendo coisas novas juntos, e ela está tão feliz que acha que vai chorar. Ryuto com isso pergunta o que eles vão fazer em seu aniversário de 3 meses, dizendo que é um fim de semana, e pergunta se tem algo que ela queira fazer. Runa diz que já chega de aniversários, dizendo que contanto que ele esteja com ela não quer mais nada, que cada dia que ela possa passar com ele é muito importante para ela, e começou a perceber que todo dia é um dia especial. Então ela acha que já superou os aniversários, e diz que quer ficar com ele daqui em diante também, e se tornarem adultos juntos. E Ryuto apenas concorda com tudo, e Runa diz que sente que finalmente está apaixonado por alguém de verdade, o deixando emocionado ouvindo isso. E Ryuto com isso, ele quer acompanhar Runa, que não importa onde ela corra, ele quer acompanhá-la, ele quer se tornar um homem digno para ela, e para que isso aconteça, ele vai estudar com todas suas forças, e para que um dia ele possa deixar de ser um vijola. E quando ele estava no cursinho estudando, ele nota Kurose com suas amigas, e fica em pânico sem saber o que fazer, e se joga para baixo da mesa, e começa a rastejar no chão até a saída. E quando ele chega na porta, um cara vem falar com ele, o chamando de amada. Eles então saem para um café, seu nome é Sekia, e ele é alguém que não passou nos vestibulares. Ryuto então pergunta por que ele fez aquilo. Ele diz que o salvou, dizendo que é suspeito de chamar atenção daquela forma, e pergunta quem é aquela garota. Ryuto então conta toda a situação para ele, do fato dele ser rejeitado e ela ser irmã de seu namorado e tal. O cara então pergunta o que ele vai fazer, se ele vai ficar se escondendo desse jeito. Ryuto não quer, mas diz que só não quer sair agora. O cara então pergunta por quê. Ryuto diz que não quer deixar sua namorada preocupada, que decidiu ficar longe da Kurose, mas agora eles estão no mesmo cursinho. O cara com isso entende, e diz que vai ajudá-lo, e pede seu contato. No dia seguinte, sua escola está falando do festival cultural, e pergunta quem quer participar, mas ninguém quer, ninguém levantou a mão. Kurose com isso aceita, e Runa vendo isso, decide participar também, deixando Ryuto e Kurose chocados com isso. Ryuto com isso percebe que Runa irá tentar fazer amizade com a Kurose com isso, e assim termina o episódio.